Vamos falar do Renascimento? O Renascimento ele se inspirou na antiguidade clássica greco-romana, no classicismo, já que, segundo os próprios renascentistas, a arte clássica da antiguidade é muito mais bela e rica do que a arte medieval, que foi o período imediatamente anterior ao Renascimento. O Renascimento diferenciou-se das características da Idade Média, entre elas o feudalismo, o teocentrismo e o domínio da Igreja Católica, baseando-se em características tais como o racionalismo, que é o poder da razão ao invés da fé e a explicação científica para os fatos, no antropocentrismo, ao invés de Deus, o homem passa a ser o centro do universo, no humanismo, que é a valorização do homem, o homem é o protagonista decisivo da história da humanidade, no naturalismo científico, a compreensão dos fenômenos da natureza, no universalismo, o homem capaz de ser mais universal e atingir todo o conhecimento, a razão é capaz de transcender todas as fronteiras do conhecimento, no hedonismo, que é a valorização do prazer, no individualismo e no experimentalismo. O Renascimento, também conhecido como renascentismo ou renascença, é um período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, que ocorreu principalmente na Itália e se alastrou por toda a Europa. Importantes acontecimentos artísticos, culturais, marcaram esse momento e invadiram o Ocidente do século XV. O desenvolvimento das artes, da ciência, da economia, da política, fez adormecer na eternidade os pensamentos medievais. O desenvolvimento comercial, o início das grandes navegações e a agitada atividade cultural do Ocidente fez nascer um sentimento de humanidade, em que as nações fossem voltadas para o homem. Esse pensamento já tinha se transformado desde o enfraquecimento da Igreja Católica e praticamente dominava toda a cultura da Idade Média, como uma visão teocêntrica. Inicialmente, esse sentimento humanista partiu de uma elite formada por intelectuais ricos que buscavam, na antiguidade, principalmente na cultura greco-romana, o ideal do perfeito de civilização. O movimento dessa elite, porém, refletiram em todo o Ocidente e mudaram as concepções da sociedade, da cultura, da religião da época. Por fim, foi o movimento dessa elite que fez com que refletisse sobre todo o Ocidente a mudança da concepção de sociedade, de cultura, de religião da época. O período do Renascimento, ele é considerado aquele períodozinho que vai do fim do século XIV até o início do século XVII. Várias foram as mudanças observadas nesse período. A mudança mais lembrada é a da área das artes, mas outras foram importantes tanto quanto esta. A principal e o ponto que caracteriza o período do Renascimento é o antropocentrismo, em oposição ao teocentrismo exacerbado observado desde a Antiguidade até a Idade Média. Na área científica, a principal mudança foi em relação à teoria geocêntrica, elaborada na Antiguidade e defendida pela Igreja Católica. Nessa teoria, a Terra estaria imóvel no universo e os outros corpos celestes, inclusive o Sol, é que giravam em torno dela. Nicolau Copérnico, matemático e astrônomo, foi o primeiro a questionar isso e propor a tese do heliocentrismo, ou seja, defendeu que o Sol era que era o centro e a Terra girava em torno dele. A ideia de Copérnico foi aceita com ceticismo, pois ele não podia comprovar sua tese, uma vez que teria chegado a essa conclusão apenas com suas observações dos astros a olho nu. No entanto, essa primeira ideia influenciou outros estudiosos, como Galileu Galilei e Isaac Newton. Leonardo da Vinci também contribuiu muito para o cenário científico do Renascimento. Embora poucos projetos destes tivessem saído do papel, seus projetos demonstram a capacidade intelectual dos estudiosos da época, incentivados pelo novo modelo cultural que surgia. Da Vinci foi o primeiro a idealizar vários objetos, dentre eles o paraquedas, o aparelho de mergulho, a asa delta e aparelhos de escavação. Durante o período do Renascimento, houve grande descoberta no campo da ciência. Pesquisas e descobertas científicas promoveram o avanço em áreas como a física, a astronomia, a matemática e medicina, e entre outras. O desenvolvimento do espírito de observação, de interpretação, levou a uma experimentação racional dos estudos. Foi o fator determinante
para tais avanços nesse período, especialmente a partir do final do século XVI. Essa nova tecnologia de ciência deu o nome de Renascimento científico. O conhecimento medieval era fundamentado basicamente em livros. As informações e as explicações eram contidas de livros tradicionais, como as Sagradas Escrituras, a Bíblia, e os textos dos padres da Igreja, autoridades teológicas daquela época. É importante ressaltar que os renascentistas não estavam preocupados em negar a existência de Deus, mas sim em demonstrar a capacidade que o ser humano tem de conhecer as coisas por meio da razão e não somente pela fé. Outro que também é importante ressaltar é Miguel Servet, médico espanhol, descobriu a circulação do sangue pulmonar. Ambrósio, cirurgião francês, foi o primeiro a fazer o uso de pinças e fios para ligar vasos sanguíneos na amputação de membros, tais como até hoje é utilizada essa prática. Esse processo substituiu a cauterização. Gostaria também de ressaltar Galileu Galilei. Foi matemático, físico e astrônomo. Aperfeiçoou o telescópio a fim de aprofundar nos estudos astronômicos. Confirmou a teoria heliocêntrica de Nicolas. Descobriu a lei da queda dos corpos e anunciou o princípio da inércia e da composição dos movimentos. Inventou também o termômetro e a balança hidrostáticas. Estabeleceu os princípios da dinâmica moderna. Todas essas pesquisas até hoje são utilizadas. Eles foram primordiais e foram muito importantes para os nossos dias atuais. Também enfatizando outro que merece destaque é Isaac Newton, matemático, físico, também astrônomo. Ele descobriu a lei da gravidade e da decomposição da luz. Outro, finalizando, Renan Descartes, filósofo francês, foi o autor do discurso sobre os métodos, onde expõe critérios científicos de verificações e conclusões. Surgiu a função da álgebra, como a geometria, e deu origem à geometria analítica. Houve nessa época uma grande valorização da figura do homem e da ciência. Tudo isso se refletia nas artes em geral, literatura, pintura, escultura, arquitetura, entre outros. Dentre os nomes mais conhecidos do Renascimento, podemos citar Sandro Botticelli, artista italiano que foi financiado por famílias ricas. Suas principais obras são O Banquete de Casamento, exposto no Museu do Prado, em Madrid, e O Castigo dos Rebeldes, que compõe a decoração da Capela Sistina. Um outro nome importantíssimo é o de Leonardo da Vinci, o mais famoso do Renascimento. Da Vinci utilizou com perfeição o jogo de luz e sombra, para gerar uma atmosfera realística em suas obras. Sua pintura mais conhecida, a Mona Lisa, é um desses exemplos. O jogo de luz e a técnica é tão perfeito que de qualquer ângulo que o quadro for apreciado, a impressão é que nossos olhos são perseguidos pelos olhos da Mona Lisa. Michelangelo de Lodovico também foi um pintor italiano financiado pelas famílias ricas e por autoridades da Igreja Católica.
Entre esculturas e pinturas, a obra mais famosa de Michelangelo está no teto da Capela Sistina, que pintou a convite do próprio Papa Júlio II. Mesmo contrariado, pois se dizia mais escultor do que pintor, ele realizou um trabalho magnífico que impressiona até hoje. Da arquitetura renascentista, destacaremos Donato Bramante, que fazia trabalhos com base na geometria e na perspectiva. Seu principal projeto arquitetônico é a Basílica de São Pedro, no Vaticano. Embora o projeto tenha sido modificado posteriormente por Michelangelo, o estilo inicial de Bramante foi mantido no projeto. A literatura renascentista traz nomes até hoje festejados, como Michel de Montaigne, que foi um escritor que inaugurou o estilo de escrita ensaio. Em seus escritos, ele analisou a sociedade, os costumes e a educação. Ele escrevia sobre as concepções de sua época e sobre a totalidade humana. Atualmente, seus ensaios são utilizados para promover reflexões filosóficas. Há ainda um outro escritor chamado Nicolau Maquiavel, que foi um historiador e poeta que deu início ao pensamento político moderno. Escreveu sobre o Estado, sobre o governo, e suas principais obras, até hoje difundidas no mundo todo, são O Príncipe e A Arte da Guerra. Um terceiro escritor que não poderia deixar de fazer parte dessa lista é William Shakespeare, o principal representante do movimento renascentista inglês. Shakespeare é conhecido como o maior escritor da Inglaterra. Sua obra mais conhecida é Romeu e Julieta, mas as peças mais conceituadas são os dramas Hamlet, Macbeth e O Rei Lear. Ele também escreveu comédias como A Megera Domada e O Mercador de Veneza. É nesse momento de efervescência cultural que nasceu a figura dos mecenas. Os mecenas eram pessoas ricas e influentes que patrocinavam e investiam na produção artística, pois isso era uma maneira de terem reconhecimento e prestígio na sociedade. Estes burgueses ricos da época do Renascimento patrocinavam os mais variados trabalhos dos mais variados artistas, de arquitetos a pintores e escritores, em busca de glória e prestígio próprio. Destacam-se entre eles a família Sforza, os Médicis, o Papa Júlio II e o Papa Leão X. Por fim, o Renascimento é considerado por muitos como o mais importante movimento artístico, cultural e científico de todos os tempos, pois houve uma grande mudança do paradigma que sempre prevaleceu sobre a Terra e sobre a humanidade, que era o reconhecimento de Deus no centro de tudo, como explicação para tudo. Então esse reconhecimento foi por terra, e aí surgiu a figura do homem no centro. O homem como um formador de conhecimento e o homem como pesquisador, aquele que vai elucidar todas as dúvidas da humanidade e não atribuindo simplesmente a ação da divindade como resolução ou formação de todas as coisas. Encerremos então esse apanhado com as 10 obras mais impressionantes do Renascimento. O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. A Escola de Atenas, de Rafael Sanzio. O Teto da Capela Sistina, por Michelangelo. Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. O Nascimento de Vênus, por Sandro Botticelli.
A Última Ceia, também de Leonardo da Vinci. Pietà, uma escultura de Michelangelo. Davi, também de Michelangelo. A Assunção da Virgem, de Tiziano. Por fim, O Beijo de Judas, de Giotto de Bondone. O impacto do Renascimento continuou sendo sentido por muitos séculos, não apenas modificando para sempre os campos da arte, cultura e ciência, mas também a forma como o ser humano se enxerga em relação ao universo. Enfim, era isso que tínhamos para trazer para vocês. Muito obrigada pela atenção e até uma próxima.